Bom dia, chegamos à semana 6 do nosso desafio, Rotina com Propósito, e já passamos da metade do total do desafio, então quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui, por estar avançando, mesmo apesar das dificuldades, com coragem e com determinação. Parabéns! A semana 6, o título do capítulo é Brigando com Meu Marido. E a autora vai refletir sobre a dificuldade de passar a paz, que é uma liturgia específica da doutrina dela, né? Mas a dificuldade da gente viver grandes coisas, grandes ideais, como a paz, né? Estar em paz com o próximo, nas pequenas esferas da nossa vida, tá? Então ela fala sobre que o amarás ao teu próximo, ele é cobrado, né? Ele é um desafio maior nas nossas esferas familiares, ali no nosso cotidiano, com as pessoas que mais amamos. É o mais difícil da gente manter essa paz. Em casa, ela fala sobre estar em casa, cansada, temerosa, naquele dia comum, né? Eu gosto disso nesse livro, assim, que ela traz muito o cotidiano, o dia comum, o dia de todo dia, aquilo que acontece rotineiramente e que é nesse momento que nós precisamos viver aquilo que a gente prega, como, no caso desse capítulo, o estar em paz com o nosso próximo, né? E ela chama atenção por algo importante, mas que eu não vou me aprofundar aqui, porque não é o objetivo, que quando a gente discute, raramente a gente está discutindo sobre aquilo em questão. A gente está discutindo sobre coisas passadas, coisas pequenininhas que foram se acumulando e chegou naquele momento da toalha jogada no chão e se explode, né? Mas não é sobre a toalha jogada no chão, é sobre pequenas coisas que foram se acumulando como pedrinhas no sapato. Isso é porque que eu quero ressaltar isso aqui, porque é algo importante para você observar. Quando você estiver discutindo, quando você estiver se desentendendo, não apenas em casa com o marido, mas nas situações, pare e perceba se é sobre aquilo mesmo ou se tem coisas anteriores que fizeram aquilo se tornar maior do que realmente é, tá bom? Então, ela fala que muitas vezes se vê como uma pacifista que briga com o marido. E para mim o capítulo poderia se encerrar aqui, né? Porque ela fala sobre grandes ideais, grandes verdades desconectadas do nosso dia a dia, daquilo que eu vivo no cotidiano, no rotineiro. Então, uma pacifista que luta pela paz do mundo, mas que briga, está em guerra com o marido, né? Então, é importante, não que a gente não vá brigar com o marido, mas que a gente deve buscar esses grandes ideais, viver esses grandes ideais no pequeno de cada dia, na nossa rotina, que é o nosso propósito aqui, né? Então, tem uma citação aqui que eu separei. Embora eu professe ideias grandiosas sobre a beleza da Shalom e do ministério da paz de Cristo invadindo o nosso mundo, frequentemente me vejo brigando e discutindo o dia todo e com os que eu mais amo. Importante isso, né? Como, para mim, o capítulo assim se resume em a dificuldade de viver os grandes ideais nas coisas pequenas do nosso dia. Então ela vai falar sobre a liturgia do passar a paz, da tradição dela, né, que acontece entre a palavra e a Eucaristia. Então a gente falou sobre a palavra e a Eucaristia na semana passada, e que é a ministração, a pregação e o momento da Santa Ceia. Parece que na tradição dela se faz todo domingo, né, pelo que ela fala. E esse momento de passar a paz acontece entre essas duas coisas. Eu imagino que esse passar a paz seja muito aquilo que a gente vive na nossa realidade aqui, como vira pro irmão do seu lado, diz pra ele que você o ama, que ele é precioso, essas coisas, né? Que imagino que tenha na sua igreja local. E esse é um momento do culto pra gente também, assim, de pouca importância. Você não vai para o culto para passar a paz, para dar graça e paz para o seu irmão. Você não vai para o culto para isso. Mas ela fala, como tudo, que a liturgia, essa liturgia do passar a paz, estando entre duas coisas que na semana passada ela falou que são os fundamentos da vida cristã. Passar a paz é algo tão importante, não está ali à toa. Ele está ali entre essas duas coisas para mostrar que é impossível eu viver essas coisas grandiosas sem esse passar a paz, sem estar em paz com o meu irmão, sem viver essa comunhão nas pequenas coisas, né? Então,
ela bota assim, espaço apertado, invisível, exprimido entre coisas realmente importantes. Então, trazendo pra gente da nossa rotina, né, viver a paz entre fazer o almoço e trabalhar. Como que você está vivendo os espaços pequenos e apertados do seu dia, sabe? Muitas vezes eu me pego com pouca paciência com meus filhos, não querendo, né? Dando pouca atenção a eles, porque eu tenho coisas muito importantes para fazer. Eu tenho que fazer o almoço e coisas para ele muitas vezes, né? Às vezes a gente tem que ir para a igreja, tem que limpar a casa, tem que fazer coisas importantes, mas como você vive os pequenos momentos espremidos entre as coisas importantes que você faz. Uma citação: passar a paz se encaixa no nosso dia, principalmente nos momentos pequenos e invisíveis em que vivemos juntos, buscando amar as pessoas que são as constantes, a mobília das nossas vidas. Então tem pessoas, né, como a nossa família, que tá ali meio como a mobília da nossa vida, tá ali o tempo inteiro. A gente, e por estar ali o tempo inteiro, né, às vezes fica invisível. Então ela chamar de mobília é muito importante, é muito relevante, né, tem um valor muito grande. Então essa liturgia, apesar de aparentemente pouco importante, ela molda uma cosmovisão específica. Buscar o reino está conectado com estar em paz com o meu próximo. E aí ela vai falar sobre perdão e reconciliação. Que nós, como pessoas caídas, numa natureza caída, nós estaremos sempre buscando o perdão e a reconciliação para poder estar em paz. Então sempre custará algo. Você estar em paz com o próximo sempre vai custar algo. E geralmente quando dói, quando é difícil, a gente tem a tendência a fugir. Mas ela lembra, vai custar, né? Então o grande se conecta e se cumpre no pequeno, né? E aí ela cita a profecia. Não a profecia, mas um texto de Jeremias que fala que pra gente buscar a paz da cidade, porque na paz da cidade estará a nossa paz. Então ela cita Jeremias para que ele está demonstrando como que o geral se conecta com o pequeno, né? E ela vai falar da história sobre o tráfico de escravos, como que teve pessoas, heróis, né, que lutaram pelo fim do tráfico de escravos, mas que ele não se concretizaria sem pequenas ações, sem pequenos comerciantes invisíveis, cujo nome a gente não sabe, se recusarem a vender, a comercializar com quem realiza tráfico de escravos, com pequenos proprietários se recusando a comprar mercadorias dessa situação. Então, nós sempre vamos ter heróis, né, que lutam por grandes ideais, mas os ideais desses grandes heróis, eles não vão se cumprir se pessoas invisíveis não viverem aquilo no seu cotidiano. E aí eu lembrei de Billy Graham, né, que Billy Graham é um grande ícone pra gente, né, sobre evangelismo, ele tem uma frase que para mim é muito cara, sobre que o próximo movimento de Deus está acontecendo nos locais de trabalho. Mas se eu aqui, invisível, não fizer a minha parte, você no seu local de trabalho não fizer a sua parte, não viver essa verdade, né, não, mais do que fazer a sua parte, não viver isso, esse grande ideal não vai se cumprir. Então, isso para mim é muito relevante, porque isso aqui é a minha visão, né? É por isso que eu trabalho, é o meu propósito. Ver profissionais empreendedores cristãos, os servos de Deus espalhados pela terra, vivendo na sua rotina, no seu cotidiano, aquilo que a gente prega. Então é isso que me incendeia, é isso que me motiva, né? E para mim isso está naquela parábola que Jesus fala do fermento que leveda toda a massa. Ninguém no bolo elogia o fermento. O fermento é invisível, mas sem o fermento é impossível a gente se deliciar do bolo, né? Então nós somos esse fermento invisível aqui na sociedade. Muitas vezes não teremos um papel relevante de destaque que as pessoas vão ver e vão lembrar de nós, mas isso não significa que nós não estamos cumprindo o nosso propósito, cooperando para o grande propósito de Deus.
Uma citação dela: o tráfico de escravos ficou imobilizado não por causa de alguns heróis, mas por causa de milhares de pacificadores que fizeram pequenas escolhas reluzentes, luzinha a luzinha, que Deus usou para prevalecer contra as trevas. Que lindo, né? Nós somos essa luzinha. Às vezes a gente está preocupado em ser um holofote, em ser um farol. Tá, muitos de nós seremos chamados para sermos faróis. Mas nós não vai cumprir esse propósito, o farol. São as pequenas luzinhas que vão iluminar o mundo, né? Ela cita um vizinho dela que trabalha com moradores de rua e como muitas vezes ela tem a tendência, ela se sente tentada a pensar que ele realmente faz coisa importante, mas que um precisa do outro. A reflexão dela é muito bonita. Um precisa do outro. Ele que trabalha com moradores de rua, que é um revolucionário, que tem uma característica mais revolucionária, ela precisa dele para que ela não se acomode na sua vida, na sua rotina de mãe, de 2 filhos e aquela coisa, né? Mas ele também precisa dela para lembrar que o rotineiro, que o cotidiano, que o pequeno também é importante, né? Então, ela cita: quando me vejo envolta em mesquinharias e cansaço, preciso ser lembrada que a minha família e a minha comunidade são parte de uma missão maior. Mas também preciso lembrar que a minha pequena esfera, o meu dia ordinário, importa para a missão. Então, é isso que eu luto assim para falar, né, no meu trabalho, de que nós temos grandes coisas a serem feitas, né? Nós temos um grande propósito, que é cooperar com o propósito de Deus. Mas isso se cumpre aqui, no pequeno, no rotineiro, no limpar a casa, no cuidar do filho, no de todo dia, que aparentemente é sem importância. Outra citação dela, que eu acho muito importante: é preciso fé para crer que abaixar as armas na cozinha tem algo a ver com a paz cósmica na Terra. Então é o que ela fala sobre ser uma pacificadora que briga com o marido. Se eu sou uma pacificadora, faz parte de ser pacificadora baixar as armas, né? Aquele momento de toda discussão familiar que você já viveu também, de que a gente precisa reconhecer, tá bom, quem vai ceder, né? E interessante que ontem, né, ontem ou anteontem, eu e meu marido tivemos um estranhamento aqui, e quando eu fui parar para ler esse livro, meu Deus, né? Isso é todo dia na nossa vida, faz parte da nossa rotina, e é nessa rotina que a gente glorifica o nosso Pai. Uma última citação dela: eu não posso buscar a paz de Deus e a sua missão no mundo sem começar bem onde eu estou, na minha casa, na minha vizinhança, na minha igreja. E aí eu convido você a refletir um pouco, né? Nós pregamos grandes ideais. Então, o que você tem pregado e como você tem vivido isso na esfera pequena? O grande ID, né? A gente fala muito sobre o ID. Como tem sido isso no seu cotidiano? Amar ao próximo como a ti mesmo, viver o meu propósito no mundo. Como eu tenho vivido o meu propósito na minha casa, na minha família, na minha vizinhança, né? O capítulo de hoje é muito rico e vai ficar aqui na descrição do vídeo o seu desafio para essa semana. Você tem uma semana muito abençoada.